os benefícios da boa convivência em família, a importância do diálogo dentro da nossa casa, um diálogo que não se estabelece só quando se tem problema, mas quando também se busca melhorar a vida, quando se tem bons momentos compartilhados. Quer trazer a sua experiência sobre esse assunto, a sua família, o que você reflete sobre esse assunto? Nosso contato está à sua disposição, são diversas formas. Pelo telefone é o 0300 1007 940, pela internet o vidaplena@boavontade.com, ainda facebook.com/boavontade. Para conversar conosco, estamos recebendo o psicólogo Alexandre Ribeiro, mais uma vez aqui no Vida Plena com a gente. Muito obrigada, Alexandre, mais Um uma grande vez. prazer estarmos aqui juntos. Bom, quando a gente fala de família, parece-se, né? Você diz assim, não, amor, respeito é garantido. Agora, por que esses sentimentos são tão importantes dentro do ambiente de convivência e de crescimento familiar? Na verdade, eu acho que vocês estão colocando nesse programa reflexões importantíssimas, né? Muitas vezes, o pensamento cristão é claro. Muitas vezes nós tiramos da morte a vida, da crise a possibilidade de uma renovação, de uma transformação. Então, quando a gente fala em amor, a gente pensa em alguma coisa pronta e acabada, não é? Eu amo ou não amo. Na verdade, o amor não é um sentimento. O amor é um conjunto de sentimentos que pressupõe trabalho, dedicação e cultivo. Como, por exemplo, lealdade, fidelidade, presença, partilha, respeito, estar com o outro. E como o amor é vivo, ele também, às vezes, padece de crises, de momentos difíceis, não é? E que nós vamos ter que recuperá-lo, trabalhá-lo. Fazer com que ele não se perca. Isso mesmo. Por isso que uma família vitoriosa é uma família que consegue construir essa relação de amor independente dos desafios. Isso. E uma família que entende que esse amor não é sinal de perfeccionismo ou de algo pronto e acabado, mas é algo que nós cultivamos e muitas vezes existem deslizes até nesse amor, falhas nesse amor, e que a gente precisa ter bom senso para fazer autocrítica, diálogo aberto e renovar e transformar. Quer dizer, no fundo, a experiência de se sentir amado e de amar o outro não é um ponto de chegada, mas sim um caminhar, um processo que nós vamos amadurecendo com a vida e melhorando essa experiência. Fundamental. É interessante o senhor destacar isso, senhor Alexandre, porque desde sempre, aqui, desde do início da comunicação da boa vontade, da própria religião de Deus, se defende que o Cristo ensina as pessoas a viverem não é esse amor que muitas vezes as pessoas acham de conveniência ou de conivência com o erro, mas é um amor que, se for necessário, ensina, repreende. Então, dentro da família, às vezes, é um desafio lidar com isso, porque o pai e a mãe podem achar assim, para eu mostrar o meu amor ao meu filho, é necessário que eu concorde com tudo que ele está dizendo. E isso não é necessariamente o real. Ele precisa, às vezes, ser repreendido, ter os limites bem definidos. Exatamente. Quer dizer, você não pode construir uma educação saudável se não existir regras, não é? A gente costuma dizer o seguinte, que a disciplina, ela é fundamental. Não é a disciplina cara dura, fechada, mas a disciplina, na verdade, ela organiza a produção da pessoa. Para que a gente possa produzir alguma coisa, a gente precisa de disciplina. Vocês, para estarem produzindo esse programa, que eu tenho certeza que está contribuindo com tantas pessoas, tem que ter uma disciplina por parte dos apresentadores, da direção, da produção, dos câmeras, etc. Tem que ter uma disciplina. Agora, quando a disciplina ela é bem operada, ela gera produção. E aquela produção gera o quê? Autoestima, valorização pessoal. Então, para que eu possa ter autoestima, eu preciso ver a minha produção. Quando não há disciplina, quando não há regras, quando tudo pode, quando deixa pela lei do que dá vontade, o que vai acontecer? Não há produção, há baixa estima e a família desagrega. Sem dúvida. E muitas áreas se tornam prejudiciais. Não adianta a gente achar que é só dentro de casa que os problemas vão se instalar. Muitas vezes a gente não consegue exercer a nossa profissão de forma correta,
Na escola, as crianças acabam tendo uma série de dificuldades por conta do desequilíbrio que surge dentro da nossa casa. Por isso que refletir sobre esses assuntos é tão importante e o pessoal está sempre bem interessado, né, Tamara, falando sobre esses assuntos. Já chegaram várias perguntas aqui pela internet, você pode mandar também, vidaplena@boavontade.com, ou ligar para a gente, também pode, 0300 1007 940, 0300 1007 940. Bom, doutora Alexandre, temos aqui uma pergunta que chegou de São Paulo, capital, é da Márcia Regina. Vamos observar a pergunta dela. Ela diz o seguinte: o filho dela está tendo dificuldades de ter uma boa convivência com os colegas da escola. Ela pergunta se esse comportamento dele é reflexo de algo que ainda não está tão bom dentro de casa. A convivência, ela espelha muito o desenvolvimento. Quer dizer, a nossa telespectadora, ela está sendo muito sábia com essa preocupação, porque nós somos seres de relação, não é? Nós precisamos do relacionamento humano. E no relacionamento humano, nós expressamos muitas vezes medos, inquietações, dificuldades. Eu creio que seria muito importante para ela observar o que é essa dificuldade na relação do filho. Essa dificuldade, o que é? Ele está tendo um comportamento de timidez, de dificuldade de se entrosar com os colegas, ele não sabe colocar os seus limites. O que está acontecendo? Ele está desenvolvendo um comportamento de agressividade. Por exemplo, a agressividade infantil, que ocorre muitas vezes, é um deslocamento de conflitos mal resolvidos na família, em casa. Então é preciso observar e saber qual é essa dificuldade, não é? Certo. Bom, Márcia, se você tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Tamara, qualquer pergunta a mais que chegue, a gente vai fazendo aqui para o doutor Alexandre, para a gente continuar conversando. Agora, o senhor falava desses desafios que muitas vezes surgem no ambiente familiar e acabam se manifestando em outros ambientes, ambientes externos. Quais seriam os principais desafios da família na atualidade, doutor Alexandre? Eu acho que o principal desafio hoje na família é a gente tirar essa alta emocionalidade. É a gente procurar colocar um pouco mais de racionalidade. Eu observo, na minha experiência clínica, que muito do que gera problemas no relacionamento humano é a emocionalidade exagerada. Quer dizer, muitas vezes as pessoas não conseguem passar aquilo que realmente elas querem. Elas catastrofizam muito, elas exageram os sentimentos, e aí você coloca o grito, aí você coloca muitas vezes palavras que ferem a alma, que até não representam o que a pessoa sente, mas é na verdade naquele instante de briga, de discussão, de desarmonia. Então eu acho que a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa definir, quando a gente vai ter um diálogo com o filho, com o marido, com a esposa, a gente precisa definir o que a gente espera daquele diálogo. Aonde nós queremos chegar? Qual é a meta? Muitas vezes acaba acontecendo uma verdadeira competição de quem é pior, não é? Quantas vezes você vê a discussão entre marido e mulher, aí começa, mas você também me fez isso, não, mas você me fez o outro, mas vira um caso de força ali, ao invés de tentar se resolver uma situação, Exatamente. que é o ideal. Agora, doutora Alexandre, nesse caso, não seria talvez porque a gente deixa para conversar só quando o problema já está instalado? Se a gente exercitasse o diálogo além dos desafios, como um processo de convivência mesmo, essa conversa e diálogo não seria uma coisa mais natural dentro de casa? Exatamente. Eu acho que você está colocando de uma forma muito boa, Letícia. O diálogo que vai às raízes, né, Letícia? O diálogo que permite você entender, porque aquele seu companheiro, aquela sua companheira, o seu filho, a sua filha, também tem uma trajetória de vida, não é? Tem os seus medos, tem as suas inseguranças. Muitas vezes aquele companheiro que só pensa em trabalhar, 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 e muitas vezes não reserva um tempo para dar atenção para a companheira, para partilhar, para o lazer, às vezes ele tem certos enigmas dentro dele que a gente precisaria entender. Às vezes, por exemplo, ele viveu numa família que houve, no passado, um problema muito sério. O pai
não conseguiu permanecer no lar, morreu jovem ou teve uma separação, e hoje ele tem medo de repetir, ele tem esses fantasmas. Sim. Então ele se torna até obcecado, muitas vezes, pelo trabalho. Não é? Outras vezes a pessoa passou por problemas de humilhação, de desrespeito, e hoje a maneira dela falar, a maneira dela se colocar, passa até uma certa arrogância. Mas não é que ela é arrogante, em momento nenhum. É que, na verdade, existe o medo da rejeição. Então, isso tudo, para a gente poder entender, é através do diálogo, de saber a história de vida do meu parceiro, da minha parceira, ouvir com uma certa compaixão, com uma compreensão da história dele. Sem dúvida. E isso se passa para as gerações, né, para as futuras gerações, para os filhos. Se essa relação já existe entre o casal, isso se torna muito mais natural. Conversar, dialogar dentro de casa é sempre um grande desafio, né, Tamara? É verdade, né? Para algumas pessoas parece que é mais fácil, para outras parece que é mais difícil. Existem fases também, existe uma fase que a gente conversa mais, uma fase que todo mundo fica mais na sua. Bom, quais são as características da sua família? Você quer compartilhar? Você quer mandar suas perguntas? Fique à vontade. vidaplena@boavontade.com. Chegou aqui de Mariana, Minas Gerais. Doutor Alexandre, para o senhor uma pergunta, que é da Fernanda Sampaio. Ela pergunta o seguinte: eu e meu marido somos tímidos. Ela está grávida e a preocupação deles é que essa timidez possa prejudicar nessa questão do diálogo com o filho, a relação familiar. Explique para ela. Então, isso é muito importante que ela está colocando. Porque na vida não basta a gente sentir. Sentir é importante. O meu amor pelo meu filho, meu amor pela minha filha, meu amor pelo meu companheiro, pela minha companheira. Isso é muito importante. Mas isso não basta. Eu preciso expressar o meu amor para o meu companheiro, para a minha companheira, para o meu filho, pela minha filha. Eu preciso dizer isso abertamente. Ou seja, eu preciso dizer, eu te amo. Você é muito importante na minha vida. Vem cá me dar um abraço, vem cá me dar um beijo, eu quero te beijar. Eu tenho que expressar. Não adianta eu dizer, mas eu sinto, ele vai perceber. Não, isso é relativo. Às vezes o que para você é óbvio, para mim não é óbvio. Então, na verdade, a timidez é muitas vezes um entrave nessa comunicação. E eu acho que essa nossa telespectadora está tendo uma grande oportunidade que a vida está dando. Esse amor que você tem tão grande pelo teu filho, talvez seja um estímulo para você aceitar o desafio e começar a aprender a enfrentar a tua timidez e vencer. E como que a gente vence timidez? Enfrentando. Sem dúvida. Não é? Não recuando. Passando lá o medo, às vezes vai tremer um pouquinho, vai achar que deu uma bola fora, não tem problema. Enfrenta, se expõe. É assim que a gente vence a timidez. É verdade. E é assim que a gente vence todos os desafios, né? Se dedicando ao próximo. Por isso que o amor é tão fundamental à existência humana, a ponto de fazer com que Jesus se sacrificasse pela humanidade, por esse sentimento, para mostrar para todos nós que aquilo que a gente considera impossível se torna possível quando agirmos por intermédio desse amor verdadeiro. São as mães, todos os dias, os pais, diariamente vencendo batalhas inacreditáveis por amor aos seus filhos, os filhos vencendo aí grandes barreiras por amor aos seus pais. Isso é real, está diário na nossa vida, a gente percebe isso tão fortemente. É por isso que a gente conversa sobre esses assuntos aqui no programa Vida Plena. Doutor Alexandre, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vida Plena. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês.